Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que genética não é difícil. Né? Genética não é difícil. São 4 bases, olha, moleza. Eles combinam, dá poucas combinações. Isso não é para assustar, na verdade é um resumo. Todas aquelas enzimas que o Charles falou na fisiopatologia no início, elas são produzidas cada uma por um gene, elas vão ter formas alternativas, mas eu não vou entrar nessa coisa muito específica das formas, de onde elas são produzidas especialmente. O objetivo da gente aqui vai ser dar mais uma passagem geral pela genética. Eu sei que tem geneticistas que estão carecas de saber isso, tem não geneticistas que talvez estejam carecas de saber isso, mas é para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de como é que isso tudo funciona e mais até acho que o principal é a questão da aplicabilidade dos testes genéticos, que eu acho que é o fundamental, porque a gente vê cada vez mais pacientes chegando querendo fazer molecular e a gente sabe que não é bem por aí que o negócio funciona. Então, olha só. Cada uma daquelas enzimas vai ser produzida por um gene, vai ser sintetizada por um gene. A gente tem que lembrar sempre daquela coisa do dogma da biologia molecular, um gene, um RNA, um DNA, um RNA, uma proteína. DNA, um RNA, uma proteína. E fica sempre nessa história. A enzima, ao final das contas, é a proteína. Mas a gente vai recuperar essa informação lá no DNA. E um gene, ele é um pedacinho de DNA que vai ter uma função biológica no nosso organismo. A grosso modo é isso. Ele vai produzir uma proteína. Cada uma delas vai receber essa siglazinha aqui, em geral é o nome da enzima que está aqui abreviadinho, que elas foram recebendo esses nomes. E a gente vai ver uma outra coisa aqui curiosa, que é padrão de herança. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas você vê que cada uma... Ficou um A aqui a mais. Cada uma delas vai ter um padrão de herança um pouquinho diferente. E isso depende da localização desse gene, quando ele é ligado ao X, ou da maneira como aquela condição vai se manifestar efetivamente. Então, o que a gente vê aqui no final das contas, que é a enzima, que é uma proteína, ela vem de um gene, que é uma sequência de DNA, que está organizada nessas estruturas aqui, que são os cromossomos, que estão lá dentro do núcleo de cada uma das nossas células. As meninas têm 2 cromossomos X, todo mundo tem 46 cromossomos, são 23 pares, uma cópia a gente recebe da mãe, uma cópia a gente recebe do pai. Os meninos vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Quando a gente fala de risco de recorrência, quando a gente fala de herança, que é uma parte do aconselhamento genético que a gente vai fazer para essas famílias, a gente está falando especificamente de qual é a probabilidade de um indivíduo ter uma manifestação de uma determinada doença, dado que ele tem um genótipo. Como é que isso vai ser herdado dentro das famílias, efetivamente. Então, nas doenças que têm herança dominante, a gente sabe que basta você ter uma cópia daquele gene alterado para a gente manifestar aquela condição. Então, nessas doenças, a gente vai ter, em geral, o pai ou a mãe com o gene e com a doença, e os filhos vão herdar aquela mesma condição, tendo um risco de 50% para cada descendente. Então, os heredigramas das famílias que têm herança dominante, a gente normalmente vê várias gerações afetadas. Homens e mulheres são afetados com uma igual probabilidade. E isso vai recorrendo. Só que a gente tem um detalhe importante nesse ponto, que é um conceito de penetrância, que é um detalhe fundamental para a gente entender porfiria e para a gente entender essa parte. A penetrância é a probabilidade de um indivíduo apresentar sintomas de uma determinada condição, que é assim, a probabilidade do fenótipo surgir, uma vez que você tem aquele genótipo presente. Ou seja, se você tem uma mutação lá no DNA, naquele gene da HMBS, da hidroximetilbilano sintase, que vai produzir lá, da primeira enzima, que é da porfiria intermitente aguda, você pode ter o genótipo, mas como a porfiria é uma condição de penetrância incompleta, nem todo mundo que vai ter o fenótipo vai apresentar, nem todo mundo que vai ter o genótipo vai apresentar aquele fenótipo. E a probabilidade de você manifestar sintomas é de 20%. Então, tem uma penetrância aproximada de 20%. Isto significa que 80% dos indivíduos que têm mutação, eles se mantêm assintomáticos ao longo da vida. A gente falou disso um pouquinho antes. Então, aqui está o primeiro problema de por que não adianta a gente fazer teste molecular para pacientes com porfiria intermitente aguda. Porque só vai definir pela parte bioquímica, que é porfiria de fato. Isso aqui vai ajudar muito mais na identificação das famílias, aconselhamento genético, teste preditivo para os outros indivíduos, diagnóstico
para implantação, enfim, todas as outras tecnologias reprodutivas que vão estar relacionadas. Quando a gente fala de herança autossômica recessiva, que vão ter algumas a porfiria eritropoética congênita, algumas outras porfirias, a gente está considerando uma condição que é necessário você ter a mutação nos 2 alelos, nas 2 cópias daquele gene, para a gente manifestar essa determinada condição. Isso significa que o pai vai ter uma cópia, a mãe vai ter outra cópia, e para cada filho o risco dele herdar aquela condição é de 25%. Nas doenças de herança recessiva, normalmente a gente vai ver um indivíduo afetado naquela família, sem outros afetados, mas o risco de você ter outros indivíduos, em outras gerações, desculpa, sem outros afetados e em gerações anteriores, mas o risco de você ter outros indivíduos com aquela doença vai estar na irmandade dessa pessoa aqui, então vai estar entre os irmãos. Então, uma vez que a gente faça o primeiro diagnóstico, por exemplo, nasceu uma criança com porfiria eritropoética congênita, esses pais têm risco de ter outros filhos com a mesma condição. E isso vai modificar completamente para eles a chance e até essa percepção de se eles vão ter outros filhos ou não, se eles vão fazer diagnóstico para implantação ou não, que tipo de tecnologia eles vão utilizar. Aí a gente vai entrar em várias outras questões, que é o que a gente discute muito dentro do aconselhamento genético. E o risco é de 25% em 4. Na herança ligada ao X, são condições que estão associadas a genes que vão ser localizados no cromossomo X. As meninas vão ter 2 cromossomos X, os meninos têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Então a gente já parte da história de que os homens têm menos cópias daqueles genes. Habitualmente, a gente antigamente descrevia herança ligada ao X dominante e herança ligada ao X recessivo. Antigamente a gente sabia assim, herança dominante, os meninos todos morrem, as meninas vão ter aquela doença porque os meninos é incompatível com a vida, eles teriam uma mutação num gene que é tão importante. A herança ligada ao X recessivo, os homens todos vão manifestar aquela condição e as meninas nunca vão ter sintomas. Só que a gente já entendeu isso de várias outras doenças genéticas que não é bem assim. Então tem várias condições que as mulheres, mesmo nas heranças que são tipicamente ligadas ao X recessivo, as mulheres podem ter sintomas. E já foram descritos até alguns casos de herança que era dominante, ligada ao X, que os meninos sobreviveram. Então, existem exceções a essa regra, então hoje em dia a gente utiliza mesmo esse conceito de herança ligada ao X, de maneira geral. E aí, normalmente, você vai observar a manifestação num homem, e esses homens que vão ter manifestação, eles estão ligados por mulheres que são portadoras, que não necessariamente vão apresentar sintomas. E aí o risco de recorrência a gente vai calcular dependendo se a mãe é portadora ou se aquilo foi a primeira mutação, enfim. E cada filho homem vai ter 50% de chance de herdar a condição e manifestar, e as filhas mulheres vão herdar o genótipo e não necessariamente elas vão manifestar aquela condição. Se você tem um homem afetado com aquela doença, aí já mudou. Nenhum dos filhos homens deste homem vai ter a doença, porque eles vão receber o Y do pai para ser menino. E as meninas todas vão receber o gene alterado, porque esse homem só tem um X que tem mutação, ele vai transmitir para todas as mulheres daquela família, para todas as suas filhas. E aí o risco de recorrência vai ser um pouquinho diferente também. E aí a gente entra numa parte assim, que é do aconselhamento genético, é uma coisa muito particular do geneticista, que é uma coisa muito particular da utilidade do teste molecular. O aconselhamento genético, essa é uma definição antiga, mas acho que é a definição que melhor se mantém até hoje. Ele é um processo de comunicação que a gente vai lidar com problemas variados, assim, com doenças e como é que isso impacta uma família. E a gente vai conseguir explicar para esses indivíduos, para essa família, qual é o risco de ocorrência ou de recorrência daquela doença naquela determinada família. Esse termo foi cunhado pelo esse senhor aqui, o Sheldon Reed, em 1950. E se a gente considera que o aconselhamento genético ele é um processo que vai passar por todas essas situações aqui, que a gente tem que levar ele em consideração para a gente poder, de fato, orientar essa família. Não é simplesmente eu pego um teste, olha, o seu risco de ter um filho afetado é 50%, o seu risco de ter um filho afetado é 25%. Isso tem um impacto muito maior e que vão envolver fatores psicossociais e principalmente os valores culturais daquela família e daquele indivíduo. É muito comum eu chegar às vezes para os alunos e perguntarem assim, o que para vocês é um risco alto? Aí um me solta, risco alto é 90% de ter alguma coisa. Aí o outro solta, risco alto é um risco de 10% de ter alguma coisa. Então assim, embora seja um número e a gente esteja acostumado a falar um número,
a percepção do risco ela é subjetiva. E isso vai mudar de indivíduo para indivíduo, vai mudar de família para família. As outras coisas que vão importar muito também é a experiência anterior. E isso aqui a gente pode dar exemplos clássicos, até dentro da porfiria. Se você pega uma família que tem porfiria intermitente aguda, que a mãe diagnosticou e a mãe teve 5 internações numa UTI, ficou muito mal, quase morreu ou eventualmente morreu, se você vai falar para esse filho que ele tem risco de 50% de herdar aquela condição, isso para ele vai ter um impacto muito maior do que se for uma família que a mãe teve uma crise ou o pai teve uma crise leve e resolveu. Isso vai ter uma percepção diferente, né? Essa experiência anterior é importante. A gente tem tem a estratégia de enfrentamento. Não é não, é porque isso às vezes é uma grande negação da situação. Onde a gente vê mais esse aparente otimismo são aquelas pessoas que não aparecem no consultório, porque elas não querem nem saber desta informação. Isso não me pertence. E isso é uma questão que às vezes a gente esbarra muito, porque como eles veem... Existe aquela coisa do poder médico, né? O médico mandou eu ir lá e mandou eu levar minha família inteira. Então, eu carreguei minha família inteira debaixo do braço e fui lá para ele escutar uma informação. Mas eu não queria saber dessa informação. Eu fui obrigada a escutar essa informação. Então, assim, já que eu escutei, entrou por aqui, saiu por aqui, eu vou continuar bebendo no baile funk, fazendo todas as coisas que eu quero, porque isso aparentemente não vai mudar a minha vida. E talvez eles até não tenham tido relação direta com a irmã, não sei como é que era, se eles estavam no hospital, se eles viram quanto ela sofreu com isso. Eles eram mais jovens do que ela, então talvez não... E aí isso impacta diferente também. E ela não morreu. Mas ela está sempre dando internações. Ela está sempre tendo internações. Então, assim, eles estão vendo isso, mas para ninguém pegou ainda. Talvez ela fosse aquela pessoa da família que todo mundo deixa meio para lá, não vai na festa de Natal, né? Não é da família. Tem isso tudo que vai... Também, né? Hã? Negação. Ou negação, tem uma série de coisas que vão estar envolvidas. Aí a gente vai direto assim, pensar no teste molecular. Então, assim, teste molecular é a chave para o diagnóstico? Às vezes. Lá no Rio, eu trabalhava no Hospital Gafré e tinha, na esquina do lado do Gafré, tinha uma taróloga chamada Dona Angélica. Eu achava aquilo ótimo, porque quando os pacientes vinham assim para mim, mas o que vai acontecer comigo? Eu falei, não, olha, a Dona Angélica, não é comigo, é a outra Angélica. Tarô, cartas, búzios é com ela. Não é comigo, mal olhado, não é nada comigo. E as pessoas têm isso de ideia de que, na verdade, existe um senso comum de que a genética ela é determinística, existe um senso comum de que a gente vai resolver tudo com o DNA, que ele é a chave dos nossos problemas, e não é. Quanto mais a gente estuda isso e a gente entende como é que são essas relações, a gente vai se afastando cada vez mais dos testes moleculares. Estranho até um geneticista falar disso, mas é verdade. E aí a gente volta para aquilo que o Charles já colocou muito bem, que assim, um RNAT do metabolismo, um diagnóstico bioquímico. Os testes moleculares vão ter aplicação? Vão, mas essas aplicações não é nem para fazer diagnóstico de um paciente efetivamente, não é só pelo tempo que demora um teste, porque esse daqui vai demorar entre 90 dias você fazer alguma coisa assim, enquanto que um porfirinogênio, na pior das hipóteses, leva 1 semana, 10 dias. Não é nem só pelo tempo não, mas é pela aplicabilidade disso. A gente vai entender um pouquinho disso, que eu vou falar um pouquinho de mutação e um pouquinho de polimorfismo. Não sei se são nomes habituais para vocês ou não. A gente tem ferramentas diferentes, então assim, sequenciamento é um tipo de teste, MLP é um tipo de teste. Em geral, quando eu pergunto nas provas isso aqui, os alunos falam assim, é PCR. Mas é verdade. Eles falam. Cariótipo pra tudo, né? Cariótipo. Não, mas aí eles já avançaram, entendeu? Eles já entenderam que cariótipo não serve para tudo, então é PCR. A gente faz um PCR. PCR é uma etapa do teste molecular, sim. É uma etapa é uma técnica que a gente utiliza para aumentar o número de cópias de DNA que eu tenho num determinado exame lá para fazer. E aí, depois que eu fiz a grande da PCR, que foi um gênio que inventou aquilo, eu vou usar o sequenciamento gênico, eu vou usar o MLPA, eu vou usar milhões de outras técnicas para entender o que está ali dentro daquele troço que eu fiz várias cópias. Porque o PCR não copiou, igual a máquina de Xerox. Mas ele não lê o que está ali escrito. Tem alguém que tem que ler o que está ali escrito. Cada teste vai ser específico para um gene, então eu tenho que testar um gene de cada vez. Quando o Charles coloca assim, fazer o teste para porfiria intermitente aguda é difícil porque são 22 exons. Isso significa que são 44 reações de PCR ao mesmo tempo.
Então, assim, a gente tem que amplificar cada pedacinho do DNA. Então, assim, é uma fita enorme que eu estou lendo. Eu tenho que cortar ela em vários pedacinhos, fazer várias cópias e ler aquelas várias cópias. Então, isso dá um trabalho. Não é um exame tão simples. Esses métodos vão ter limitações. O sequenciamento vai ter algumas limitações, o MLPA vai ter outras. Vão ter aplicabilidades diferentes. E a gente tem um outro grande problema, que é isso aqui que a gente tem visto cada vez mais, que é uma classificação de polimorfismo, que são variantes de significado incerto. Então, vamos entender só um pouquinho aqui, ó. Eu não conheço analogia melhor para a gente entender de DNA e de explicar isso. Assim. Funciona com os pacientes, eu acho que funciona com os alunos, eu acho que funciona com todo mundo. Se a gente imagina que a gente pega uma fita de DNA e que ela vai ter que formar uma coisa que vai ter um sentido biológico no nosso organismo, a gente está lendo uma frase. Então, tem lá a primeira frase, o carro é vermelho. Aí eu vim aqui e troquei, ó. Eu troquei uma letra aqui do carro, do vermelho. Troquei esse E por esse A. Às vezes ninguém nem vê isso. Às vezes ninguém vê isso, né? Exatamente. Pior é que quando eles fazem isso no exame, aí é dose. Mas, enfim, o carro é vermelho, eu ainda entendo, né? Eu não perdi completamente o significado daquilo, nem o sentido daquela frase, embora eu tenha trocado uma coisa pela outra. Então, assim, toda variante na sequência de DNA, ela é um polimorfismo. Ela é uma variante de nucleotídeo único e tal. A gente define habitualmente polimorfismo quando você tem uma variante que não está associada a uma doença e que ela é muito frequente na população. Aqui não vai, aparentemente, prejudicar o funcionamento dessa frase nem o funcionamento dessa proteína. Depende, né? Então, aparentemente, não vamos complicar o negócio, vamos deixar no básico. Vamos deixar no básico. Vai ficar feio. Tá todo mundo assim. Mas aqui, por exemplo, se eu trocar essa letra aqui, ó, eu mudei completamente o sentido do que eu estava querendo dizer. Né? Então, as coisas que vão mudar completamente o sentido de uma frase, que vão perder o funcionamento daquela proteína no final, é o que a gente considera mutação. O problema é que quando a gente faz um teste de DNA, um teste molecular, a gente está olhando o DNA. Eu não estou olhando como aquela proteína vai passar a se expressar, como é que aquela proteína vai passar a funcionar e qual vai ser a atividade dela numa pessoa, num sistema biológico, efetivamente. Então, a gente sempre está fazendo inferências a partir do DNA de que aquela proteína não vai funcionar. E essas inferências a gente faz baseado em N coisas que a gente conhece, o tipo de variante que tem aqui, ó. Troquei completamente, mudei completamente o sentido. Ou então já foi descrito antes, já foi analisado em várias famílias que têm aquele mesmo quadro clínico e não foi encontrado nenhuma família que não tem o quadro clínico. Então, esses estudos a gente vai, ao longo do tempo, ganhando conhecimento em cima disso, mas muito pouca coisa é, de fato, analisada no ponto da proteína, assim, o quanto a proteína funciona e como é que ela interage com as outras proteínas num sistema biológico vivo, que é a gente. E mesmo quando a gente faz isso no laboratório, é um sistema in vitro, então nem sempre o que está funcionando in vitro ou não funcionando in vitro vai ter o mesmo significado no nosso sistema biológico. Esse tipo de alteração, normalmente, a gente vê no exame que é o sequenciamento. O sequenciamento, ele vê a sequência do DNA, não tem nada demais. Ele vai ver exatamente onde cada uma das letrinhas está e como é que elas estão, e aí depois cabe a gente interpretar se aquilo é uma mutação, se aquilo é um polimorfismo ou não. Tem outras situações onde faltou um pedaço aqui do negócio que eu ia produzir. Essas situações aqui, faltou a palavra, então eu não sei como é que essa frase vai funcionar. Provavelmente essa frase aqui não vai funcionar. Que é a mesma situação daqui, ó. Né? Faltou um pedaço aqui do negócio. Essas situações aqui, o sequenciamento não consegue captar. Esses pacientes que têm mutações, que são grandes deleções no gene ou grandes duplicações, o sequenciamento vai passar batido por aquilo, eu vou ler lá todas as letrinhas. Mas isso que estava aqui, ele não vai conseguir perceber. E aí a gente precisa de uma outra tecnologia de biologia molecular, que é o MLPA, e que é o MRC da Holland ficou riquíssimo, né? Porque aquele laboratório vende todos os kits de MLPA de todos os genes do mundo. Mas a gente precisa de técnicas complementares. E tem pacientes que têm grandes deleções e grandes rearranjos.
E aí a gente entra numa outra situação, em duas outras situações. Na porfiria especificamente, as mutações em geral elas são específicas de cada família. É diferente de outras doenças genéticas, onde a gente tem uma porção de famílias com a mesma mutação. Então, se aquela mutação já foi descrita num cara lá no Japão, na Suécia, na Inglaterra, em qualquer outro lugar do mundo, eles já descreveram o fenótipo, eu vou lá, olho no PubMed, feliz e contente, que bom, já descreveram isso aqui, essa mutação dá isso, daquilo outro. Ótimo. Na porfiria e em algumas outras doenças genéticas, as mutações acontecem em qualquer ponto do gene. E, em geral, uma mutação que tem numa família, a grande maioria das vezes ela vai ser particular daquela família, exceto em algumas populações específicas, como na Suécia, em algumas populações da Europa que têm mutações mais específicas, que aí aquelas mutações são frequentes naquela população, o que não é o nosso caso, né? Então já começa o nosso primeiro problema aí. Se eu achar uma variante assim, e aí? Se essa variante é desta família, e eu não tenho dados na literatura para me socorrer, como é que eu vou saber se isso aqui vai prejudicar o funcionamento dessa proteína ou não? Então, isso às vezes é um impasse que a gente tem, principalmente para definir casos de porfiria pelo molecular, porque ele começa a ficar furado por aí. Então, eu preciso da bioquímica, é fundamental que eu tenha bioquímica. E a gente cansa de receber paciente que veio para fazer investigação molecular que vai resolver qual é o meu caso, e não vai. Tem outras, então essas que a gente não tem certeza, a gente coloca naquela categoria de variantes de significado clínico incerto. Porque são variantes que eu não sei se elas são associadas à doença ou não. E elas ficam nesse limbo. Até que alguma alma santa resolva achar um outro paciente com aquele mesmo quadro e consiga naquele outro paciente estudar isso melhor. E esse limbo existe para um monte de doença genética, tá? E aí tem uma outra questão aqui que é a base do aconselhamento genético, especificamente, que é assim, isso aqui é a etapa fundamental, orientação pré-teste. Quando a gente vai fazer um exame molecular, como está caindo no gosto popular, assim, que a genética define tudo e resolve todos os problemas, menos os de dinheiro, a gente vai entrar numa situação que as pessoas fazem exame de genética como se fosse escolher um hemograma, e não é assim. Comecei a ter problema de dinheiro quando eu tenho genética. Pois é, mas acontece. Com custo que não é do hemograma. Você vai fazer o DNA e vai resolver toda a sua vida, né? Então, ainda mais aqueles testes novos. E aí, essa situação aqui de discutir com o paciente essas limitações do teste, que o teste não vai resolver a sua vida completamente, que você pode ter uma variante de significado clínico incerto, que a gente vai ficar em cima do muro e que a gente não vai saber o que fazer. O que ele espera desse teste efetivamente? Assim, ele espera um diagnóstico, o que ele espera para a família dele, que implicação isso vai ter na vida dele, essas coisas todas são importantes da gente discutir antes que se faça o exame. E aí, depois que a gente faz o exame, a gente tem o exame na mão, a gente tem que voltar para o paciente e discutir isso tudo de novo, porque ele já esqueceu de tudo que a gente conversou antes e aquilo já teve um outro impacto na vida dele. Ele agora tem um papel lá que diz que ele tem uma mutação no DNA. Que às vezes não é mutação, às vezes é mutação. Que ele carrega na bolsa, né? Para todos os lados e moldura. E aí, nesse ponto aqui, o suporte psicológico para os pacientes, nessa história aqui do pré-teste e do pós, é importante em várias etapas. Uma, assim, o indivíduo, quando ele se depara com a situação de que ele tem uma doença genética que é hereditária, às vezes ele já teve filhos. E aí ele vem naquela situação assim, e agora? Eu já tive filhos, o que vai acontecer com estas crianças ou adultos que já estão no mundo? Ou então, na situação de que ele ainda não sabe se ele tem uma determinada condição, que é justamente o teste preditivo, ele sabe que aquela condição genética tem na família dele. E aí agora, será que eu herdei esta condição ou não? E o que eu faço com essa informação? O quanto eu quero saber disso? E nesse ponto todo, essa questão de respeitar a autonomia individual é fundamental. Porque a gente vê também muito exame genético sendo feito porque o médico mandou, porque o médico achava importante, porque o médico queria alguma coisa. Na verdade, essa definição não nos cabe. Essa definição é um processo muito mais complexo, que a tomada de decisão final é do indivíduo, não é minha. Então, eles podem querer não saber, né? A família lá dessa moça que você acompanha, que é lá do Rio, ela fez o teste molecular, mas ninguém quer saber é o melhor exemplo, ninguém quer saber de parar de beber, de fazer nada disso, eles não querem mudar seus hábitos de vida. E eles têm esse direito, até de um dia cair e morrer de porfiria, numa crise que vai todo mundo falar, a gente já sabia que ia acontecer, mas é uma escolha, né? E não tem como a gente julgar essas questões.